Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia Gaia. É uma honra estar contigo aqui na TV Grande ABC, né, Kátia Gaia? Com certeza, nós estamos aqui hoje com uma entrevista muito interessante. A entrevistada mais importante que vocês já conhecem, hein? É verdade. Eu tenho a honra de apresentar a presidente do Instituto Internacional de Pesquisa em Transcomunicação Instrumental, a qual nós admiramos muito. Sônia Rinaldi, seja bem-vinda ao programa Enigma, Sônia. Obrigada, Honra enorme gente. estar contigo, viu? Muito bom estar com vocês também e eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Edição 2017, você tinha que chegar logo, Opa. Sônia. Todo mundo querem saber as novidades. Sônia sempre traz muitas novidades sobre captação de vozes e imagens do além, que é o que ela pesquisa há mais de 30 anos. Não, mais de 30 também não, Mas né? quase 30, né? Ah, quase. Quase, mas é muita coisa. Soninha, me responda o seguinte, fala para o nosso internauta, explica o que é transcomunicação instrumental. Então, transcomunicação instrumental sempre se entendeu que fosse a comunicação entre o nosso plano físico e outro plano dimensional, no caso, sempre falecidos, né? Era o que todo mundo sempre achou, assim, durante décadas, né? Só que agora nós estamos dando uma virada nisso e aumentando o leque dessa possibilidade, ou seja, na verdade a gente nem quase tem feito mais a comunicação com falecidos porque entramos em novas áreas mais interessantes. E você trouxe hoje para a gente, explica um pouco, como esses experimentos que você chegou, o que você vai nos apresentar? Então, eu trouxe uma coisa que a gente ainda não mostrou para ninguém, né? Que é assim... Inédito aqui para o programa Enigmas, isso. Hein? Então, é assim, depois de a gente ver que falecido falava normalmente, aparecia normalmente nas transimagens e tudo, e também assim, percebemos que, na verdade, a direção de tudo isso fica por conta de seres não humanos, né? Ou mais precisamente de extraterrestres, né? Aí bateu assim uma possibilidade que eu vi num artigo de Allan Kardec, no qual ele mostrava, já nos anos dele lá, de 150 anos atrás, a comunicação de pessoas vivas, através de médium nas sessões que eles estavam, ou seja, mediante a possibilidade da pessoa estar dormindo, ela era capaz de se comunicar, o espírito dela se comunicava na sessão mediúnica, né? E ele fez vários artigos abordando isso. Eu falei, opa, se fala via médium, vai ter que falar através de computador também, né? Que é o nosso trabalho. E aí, eu primeiro comecei pesquisando com pessoas, com pacientes, na verdade, com danos cerebrais, né? Para testar se de fato a consciência ou o espírito seria capaz de se comunicar independente do estado mental da pessoa. Correto. Né? Então, foi assim que eu fiz comunicação com crianças em coma, fiz com uma portadora de esclerose lateral amiotrófica, fiz com meu pai que estava na época com demência senil, né? Então, depois fiz um caso assim maravilhoso com uma menina que é portadora de autismo. E você trouxe tudo isso aqui pra gente. Exato. Então aí eu confirmei que na verdade a consciência ela independe completamente do cérebro. O cérebro pode estar morto, literalmente, ou, assim, como em coma, ou estar só danificado, como em Alzheimer e tudo. E todas essas pessoas são capazes de se comunicar, né? Desde que elas estejam dormindo. E aí nós avançamos um passo a mais, cogitando o seguinte: se esses pacientes se comunicam, pessoa normal também tem que se comunicar. Sem dúvida, né? Então, eu acho que, na verdade, no mundo todo, eu acredito que isso não foi testado com pacientes saudáveis, né? E a gente daí andou fazendo umas experiências nesse sentido, da comunicação de pessoas normais, sãs como nós. É interessante você relatar isso, porque o Instituto Internacional de Valdo Vieira pesquisa a projeção de consciência que se dá fora do corpo físico. Então, uma pergunta, né?
Seria a pessoa em estado projetivo, quando ela está dormindo, que ela responderia às perguntas em transcomunicação? Veja, como nós trabalhamos com um grupo do outro lado, né, que na verdade coordena todo esse trabalho, ou seja, na verdade o trabalho não é feito assim por mim ou eu que decido as coisas e tal, não, digamos que tem toda uma engrenagem ampla que atua quando a gente vai fazer uma gravação, né? Então, por exemplo, vamos supor, no caso da menina autista, da Malu, ela foi, isso ficou gravado, as várias informações de quando levaram ela do corpo, que ela estava dormindo na casa dela, ela foi conduzida até a estação transmissora e de lá ela se comunicou e falou uma série de informações, todas compatíveis, depois atestadas pela mãe, e depois eles informam que eles devolvem a pessoa ao corpo físico, né? Então, não é como você citou a questão de uma projeção, porque a projeção poderia ser feita até, digamos, independente, né? Não fazendo parte de um grupo e tal. No nosso caso, não. A pessoa é retirada, ela é conduzida até a estação, ela se comunica e eles voltam. Mas ela está dormindo? Isso. Ou ela está e ela é preparada para isso? Ela é consciente de que ela vai dormir para justamente ter esse experimento? Veja, no nosso caso, eu sempre houve a combinação, né? Tá. Tipo assim, tanto no caso dos pacientes, né? A gente combinava que a gente faria a gravação. E também com as pessoas normais a gente combina até para a pessoa estar mais preparada. Perfeito. Mas segundo a literatura espírita isso não era, digamos, imprescindível. Eles chegaram a fazer sem avisar, entendeu? Sim. Mas aí teria que de todo jeito a turma levar o espírito até a estação, até a consciência, né? Até a estação para poder falar. Bem, para quem não sabe, né? Sônia Rinaldi já ganhou vários prêmios internacionais, inclusive na Suíça, por conta dessa pesquisa de captação e vozes e imagens do além, né, Sônia Rinaldi? Esperamos que esse ano você ganhe também com essa pesquisa, né, com o seu pool de investigadores. Na verdade, assim, num primeiro momento, pode assim, o pessoal pode não atinar com a importância disso, né? Claro. Para quê? Mas, na verdade, se você pensar em termos de medicina, é uma verdadeira revolução. Porque, por exemplo, você tem muitas vezes um paciente em coma e a família também dá o assunto por tipo assim, não, ele não vai se comunicar, não tem como ele se manifestar. Isso não é verdade. Na verdade, o comatoso, ele pode falar se ele gostaria de alguma coisa, se ele gostaria que fosse colocada uma música no ambiente, se ele quiser, se ele percebe que ele vai se desprender, ele pode querer se despedir. Ou seja, na verdade, eu acabei fazendo um projeto que se chama Dando Voz a Quem Não Pode Falar. Entende? Porque então, na verdade, essa questão da comunicação com vivos é muito importante para a medicina. Com certeza. Uma nova pesquisa, porque aí ele pode até informar o que ele está precisando, mesmo não estando em coma. Exato. Ou, por exemplo, ele pode, assim, digamos, auxiliar a equipe médica, sim, dizendo se ele tem dor, porque, na verdade, várias patologias não permitem a comunicação, né? E então, assim, tipo uma pessoa com Alzheimer, a equipe médica faz o de rotina, aquilo que eles acham que deve ser feito, mas não necessariamente está suprindo tudo que o paciente de fato necessita, né? Sim. E então seria um conforto, inclusive, para a própria família. Quer dizer, tem várias nuances dentro desse trabalho que é uma coisa inovadora, né? Tanto beneficia os familiares, quanto a medicina, enfim. Quanto a pessoa, e né, a pesquisa. E a pesquisa, sim, a pesquisa também. Sem né? dúvida. E principalmente, assim, mais uma vez fica confirmado que a gente sobrevive independente do cérebro, ou seja, a vida continua. Quer dizer, são uma série de coisas, né, que vem atrelada, né? Sônia, uma pergunta antes de você começar a mostrar. Por que você acha que um assunto tão importante quanto a sobrevivência da alma, que hoje nós temos comprovação via transcomunicação instrumental, por que você acha que não é tão levado a sério fora da religião, como ciência, por exemplo? Aí que tá, o problema eu acho que empaca mesmo é na parte da religião, né? Porque, na verdade, todas as grandes tradições religiosas, em primeiro lugar, negam isso. E isso já é um número muito grande de pessoas. Então, se você já tem
como regra que isso não existe. Isso, na verdade, é o que é difundido, né, e insistentemente defendido pelos pastores, padres e por aí vai, realmente sobra muito pouco. E dentro da ciência, por outro lado, também eu acho que existe assim um certo receio de expor a carreira numa coisa que é muito nova, entende? Então, quer dizer, nós estamos assim cercados de todos os lados, né? Muito Porque difícil. É muito justo, ou podemos dizer assim, é cômodo demais, Sônia, falar isso para mim não é verdadeiro, né? E não se abrir para a verdade que existe por trás disso como um dado científico, porque você pesquisa e você consegue provar. Mas aí que tá, mas a verdade ela é muito relativa sempre, depende de quem fala e em que tom fala, a verdade é dele, entendeu? Então nós estamos cansados de ouvir Na realidade, negação. A ciência e a religião são muito dogmáticas, porque a ciência também tem medo de entrar nesse assunto, porque também não tem como explicar como que isso acontece, não é verdade, Sônia? Exato. E na realidade, assim, esbarra numa série de paradigmas. É muito complicado mexer com isso. Cai por terra muita coisa. Exato. Né? Então, eu acho que, na verdade, o único aliado que nós vamos ter é o tempo. Não é um aliado muito interessante para a gente, nem um pouco, né? Mas na verdade, mais dia, menos dia, alguém vai, de uma vez por todas, provar que isso é verdade. As religiões vão se debater por algumas décadas, com certeza, porque eles vão perder o osso, né? Sim. Mas não adianta, um dia vai ter que largar o osso. Veja só, Darwin, há mais de 150 anos, propôs uma mudança que até hoje ainda é discutida, 150 anos. Entende? Então, quer dizer, a gente ia querer o quê? Moleza? Quanta gente foi pra fogueira, né, Sônia? Nossa. Fora isso. Bom, nós temos aí muitos experimentos a serem demonstrados. Eu estou ansiosa. Então, olha, eu fiz assim, uma experiência com uma amiga, que também é transcomunicadora, a Nilza. Ela tem ótimos resultados, tanto em voz quanto em imagens. E a gente faz parceria em muitas coisas, né? Então, nós combinamos que em algum momento eu gravaria ela dormindo, desdobrada, e em outro momento ela me gravaria. Que interessante. Né? Muito bom. Exato. Então, os experimentos que eu trouxe hoje é exatamente sempre de nós duas, né? Então, no primeiro, por exemplo, a gente faz uma pergunta que, claro, a gente tem muito interesse em saber quem está lá, o que está vendo. Se está dentro da estação, se está vendo extraterrestres, se está vendo máquinas, o que ela está vendo, né? Então, a primeira pergunta que eu fiz para ela dormindo na casa dela e desdobrada na estação. Então, eu pergunto, você pode descrever onde você está neste momento? E ela responde, naves. É uma das coisas que a gente sabe é que eles têm também estações móveis, assim, estações que se locomovem para, assim, para não serem perturbados e tal, eles podem se locomover e também para acessar mais perto alguma coisa. Nós temos os áudios dele? Temos. Vamos soltar não, peraí, deixa eu só dizer o que diz. Daí ela fala, naves, é só mudar, tá aqui. Ela, assim, tipo, ela foi brincando, ela falou assim, para quem quiser ir, é só vir que tá aqui as naves esperando, tá? Então, a resposta, naves, é só mudar, tá aqui. Vamos ouvir. Você pode descrever onde você está nesse momento? Você pode descrever onde você está nesse momento? Você pode descrever onde você está nesse momento? Interessante. Né? E a gente vai aprendendo, obviamente, todo esse modus operandi, né, dos nossos amigos. No outro, eu pergunto assim, Nilzinha, como foi? Porque assim, ela tinha se desdobrado, ela ia visitar uma pessoa para ajudar e depois ela ia ser conduzida até a estação. Então eu pergunto, oi Nilzinha, como foi lá, quer dizer, né, na ajuda? E ela fala, tá bom, tá bem? E estão subindo, ou seja, estão subindo quer dizer que eles estão voltando
o espaço deles, né? Estão deixando ela. Então foi tudo bem no trabalho que eles fizeram. Então vamos ouvir. Oi, Nilzinha, como que foi lá? Oi, Nilzinha, como é que foi lá, hein? Oi, Nilzinha, como é que foi lá, hein? Oi, Nilzinha, como é que foi lá, hein? É claro que, na verdade, por exemplo, ela particularmente consegue reter na memória várias coisas que ela vê. Então, quando ela acorda, depois ela também comenta coisas afora dos áudios, né? Tipo que ela viu assim, uma tela assim, não sei o que e tal. É muito interessante detalhes, essa vivência. Sônia, a gente vai para um rápido intervalo. E ó, fica aí ligadinho na gente aqui, porque na Transcomunicação é assim. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Vamos lá, Katia, num rápido intervalo. Vamos lá. A verdadeira beleza está na vida e em todos os seus momentos. Fazemos 100% de esforço onde houver 1% de chance. Abrale, entre em contato conosco e receba toda a ajuda gratuita. A incidência de câncer no Brasil é alta. Este ano serão mais de 500 mil novos casos diagnosticados no país, o que representa uma pessoa por minuto. No mundo todo, os milhões de novos casos descobertos afetam não só o paciente, mas também os familiares. Com um número tão grande de pessoas enfrentando esse problema, é preciso fazer mais investimentos na saúde, principalmente em diagnóstico, prevenção e tratamento. Nos Estados Unidos, o investimento em saúde é de 18% do PIB, o Produto Interno Bruto americano. Valor 10 vezes superior ao investido em saúde no Brasil. Mais da metade, 56% dos recursos para a saúde no Brasil vem do setor privado, contra 44% que vem do SUS. Mas o SUS atende 75% da população. Mas não é só a falta de recursos o que dificulta a vida de quem tem câncer. Há remédios de ponta esperando por aprovação há mais de 2 anos. Há tratamentos adiados por planos de saúde. Há pesquisas clínicas que não são liberadas pela burocracia oficial. Há demora no diagnóstico de muitos casos. Há falha na estrutura. O agendamento de consultas pode demorar mais de 4 meses. Essas pessoas não podem esperar. E é por isso que a Abrale, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, foi criada para ajudar gratuitamente milhares de pessoas com câncer no sangue que precisam de apoio. Por ano, são 40 mil pacientes atendidos pela associação, que atua em 4 frentes: educação e informação, comitês interdisciplinares que oferecem apoio a profissionais e pacientes, além de campanhas e material educativo, pesquisas, elaboração de publicações e indicadores para o desenvolvimento de tratamentos, apoio, assessoramento jurídico, psicológico e nutricional. Políticas públicas, atuação para incentivar mudanças na legislação que beneficiem os pacientes e que garantam tratamento gratuito e de qualidade a todos os estados. Estamos lado a lado com o Ministério da Saúde, SUS, Conselho Nacional de Saúde, Anvisa, CONEP, CONITEC, ANS, prefeituras, governos estaduais e Poder Judiciário. A luta é muito grande. A Abrale já salvou a vida de milhares de pacientes em todo o Brasil. Mas precisamos de ajuda para dar continuidade e a expandir esse trabalho. Você também pode fazer a diferença na vida dessas pessoas e na melhora da saúde do nosso país.
Entre em contato e saiba como. Voltamos com o programa Enigmas. Eu tenho certeza que você quer muito mais do que nós estamos oferecendo hoje com essas transcomunicações incríveis com Sônia Rinaldi. Sônia, sem mais delongas, vamos continuar, por favor. Vamos. Então, agora o seguinte já é a Nilza gravando, né? Num dia que nós tínhamos combinado que eu faria o desdobramento, né? Eu estaria dormindo e tal. Mas antes de gravar comigo, ela fez vários testes para ajustes de aparelhagem. Então eu trouxe alguns porque eu achei interessante. Então ela fala que assim, por exemplo, no próximo, ela fala assim, vamos fazer a comunicação pelo telefone, porque na verdade ela estava assim incerta de se usava telefone, se usava microfone, enfim, usasse Skype, qualquer coisa. E aí uma voz feminina responde, a gente fala... daí o senhor alemão fala, respondo. Ou seja, na verdade não importa o que você vai usar, que a gente vai falar, né? O senhor alemão, só ressaltando... É um fonema. O senhor alemão é o coordenador da estação. Dessa estação extrafísica, né? Ok, então vamos ouvir. Fazer a comunicação pelo telefone. A gente fala, respondo. Ela vai conseguir responder as perguntas de alemão. Peraí, esse daí na verdade já é o seguinte, então eu vou explicar. É assim, a Nilza pergunta, senhor alemão, se eu, Sônia, vai conseguir responder as perguntas? E ele fala, ainda não sabe, porque eu acho que é na hora assim que vai saber, né, se eu acerto e tal. Então vamos ouvir esse último, por favor, de novo. Ela vai conseguir responder as perguntas de alemão. Ele fala meio puxado para o alemão. Ele ainda não sabe. No outro, ela pergunta assim, o senhor tem alguma mensagem para a Sônia, né, de orientação, né, para o dia que a gente combinaria de gravar? Então ele fala assim, na volta quer dizer, quando eles me trazem de volta, né, na volta, esse cai bom. Ele fala assim com um sotaque bem forte alemão. Na verdade, assim, quando nós trouxermos a Sônia, ela vai se sentir bem, né? Então, na volta, esse cai bom. Vamos ouvir. Eu tenho alguma mensagem para Sônia. Na volta, esse cai bom. Eu tenho alguma mensagem para Sônia. Na volta, esse cai bom. O alemão é o espírito de um ser humano que viveu na Terra. Exato. Ele, na verdade, foi um dos pioneiros da transcomunicação, né, o Dr. Konstantin Raudive, e depois ele assumiu a coordenação. Ele, na verdade, é um dos coordenadores, me parece que tem muitos, né, ainda mais dependendo da... Ele é o Konstantin Raudive, que em vida foi também transcomunicador, e né? alemão, né? Ele era letão, na verdade, mas ele falava alemão. Puxava bastante com o sotaque alemão. Ele, talvez por isso, né, que desde o início eu comecei a chamar ele de senhor alemão. Daí no próximo, ela pergunta também para o senhor alemão, o senhor consegue me ouvir? E ele fala, vou fazer pergunta, como quem diz assim, vai falando, né? Você quer que eu que pergunte, né? Então vamos lá, consegue me ouvir? Vou fazer pergunta. Consegue me ouvir? Pergunta. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? E também assim, eles vão falando coisas que nos ensinam, nos mostram, na verdade, um pouco sobre como que é a situação também que eles gerenciam, né, para nos contactar. Então, nesse próximo, ele fala assim, você chamava, o que significa o seguinte... tem uma frase que ficou muito famosa do Chico Xavier, que dizia o seguinte, que o telefone, ele falava assim, né, só toca de lá para cá,
né? Isso, na verdade, ele queria dizer que assim, era só referente à parte mediúnica, né? Que ele, nem a transcomunicação tinha surgido ainda. Então ele falava que, na verdade, o chamado espiritual sempre vem de lá para cá. Hoje, eu diria que, na verdade, isso agora com a transcomunicação mudou. Nós conseguimos chamar. Tá? Então aqui o alemão diz, você chamava, ou seja, na verdade, nós acionamos eles, quando a gente precisa falar, a gente faz a ligação, né? Não dependemos mais que eles nos contactem. Então ele fala, você chamava, e eu também vi, o que significa que ele não apenas escutou, mas ainda está vendo. Entende? Então, quer dizer, na verdade é tudo via monitor, via aparelhagem que eles conseguem nos acessar, e nós acessamos a aparelhagem deles também, e ele percebeu que tinha sido chamado e ainda podia nos ver. Então, você chamava, também vi. Geralmente as frases são bem curtas, né, Sônia? Sim, isso é típico. Eles têm um pouco de dificuldade em modular as frases? Não, na verdade é uma coisa muito mais complexa do que isso. Na realidade, eles não estão dentro do nosso espaço-tempo, e quando eles fazem uma interferência, vamos dizer aqui, dentro do nosso espaço, é como se eles tivessem que mergulhar e voltar. Então é como se fosse uma entrada e saída. Eles não podem ficar aqui muito tempo. Então eles têm que entrar no nosso espaço-tempo, eles têm que gerenciar o som aqui e sai. Por isso, tipicamente, são bem curtas, e qualquer coisa em contrário, eu diria que nem é transcomunicação. Porque tipicamente é desse jeito. E nós já fizemos estudos bem amplos sobre isso, e digamos que o geral é frases de entre 3 e 4 palavras. Esse é o típico da transcomunicação. O que, aliás, seria para nós uma grande dificuldade, porque cada vez que, por exemplo, se faz uma pergunta, eu fico falando aqui 5 minutos. É muito difícil essa questão da concisão, e isso é uma das coisas que eles sabem fazer. O que é interessante nessa questão de transcomunicação, que eu quero ressaltar para os nossos internautas aí, para os nossos telespectadores, é que na questão de falecidos, né, também, embora as frases sejam curtas, são evidentes para os familiares, não é, Sônia? Sim, ricas em conteúdo, e precisa, assim, na entrada, no tempo da pergunta, enfim, realmente tem uma série de evidências que atestam a veracidade da comunicação. Sônia, nós estamos nos nossos momentos finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem sobre a transcomunicação, sobre o seu trabalho, que é belíssimo, a gente já acompanha há muitos anos, para o nosso internauta. Olha, eu acho assim, é muito de cada um, mas eu acho que é um fascínio para mim, acho que para vocês também, né? Essa possibilidade, eu diria que é um privilégio, que às vezes me dá vontade de agradecer, assim, de joelhos, a oportunidade de estar em contato com seres boníssimos, com uma capacidade, uma consciência tão grande, né? E que descem até o nosso nível para trazer coisas que podem auxiliar a humanidade. É uma pena que a humanidade não está atenta a isso, mas não importa. Tudo que nós estamos fazendo está sendo deixado. E tudo por aparelhagem eletrônica, né? Exato. Então, tá tudo marcado, gravado. Se vão prestar atenção, vão descobrir isso daqui a 10 anos, 20, 30, não importa. Não importa que está feito o trabalho. Gente, e no www.ipate.org vocês têm acesso ao site, né, do Instituto, e também lá os e-books. Então você consegue também adquirir os e-books da Sônia Rinaldi dessa pesquisa. É verdade. Não é, Sônia? Isso. É verdade, Sônia, porque uma coisa que eu vi na transcomunicação, que eu participo há muitos anos com Sônia Rinaldi na pesquisa, é que você não precisa acreditar que existem espíritos. Lá você vê e você ouve eles. É verdade. Com uma evidência tão clara, tão objetiva, né, Sônia? Não tem dúvida. Não acredite, saiba que é diferente, entendeu? É verdade, é uma vivência, por isso que eu digo, é um privilégio a gente poder ter todo esse material à mão, que na verdade está disponível para quem se interessar, mas tem que partir da pessoa, né? Mas se elas se satisfazem acreditar no que dizem, porque os livros dizem.
O importante é a pessoa se abrir para o novo, e tantas pessoas querem saber tanto, porque não se abrem? Abre agora, né? Pesquise, vale a pena. Ou faça a sua transcomunicação. Também. Você sempre ensinou, tá lá no e-book. Pesquise, né? Não é uma brincadeira. Obrigada, Soninha, gratidão, uma honra enorme estar contigo. Eu que agradeço a oportunidade. Abraço a todos os componentes do IPAT. Muito Eles estão juntos aí. São os queridos, são divulgando. todos amados, queridos aí. Muito obrigada. A todo mundo lá do Instituto. Bem, pessoal, no Enigmas é assim, espiritualidade é cultura. E cultura espiritualiza, então espiritualize e principalmente gere cultura, né? A cultura faz bem para todos. É isso aí. Até o próximo Enigmas, vem com a gente.